compreende. O bom não tem sucesso. Mas sabe qual que é o rolê, cara? O ser humano, e isso é meio curioso falar, mas o ser humano, o ser humano é um... Nós somos grandes primatas, né? E nós temos uma certa... A gente lida com violência de uma forma curiosa. Porque a gente não repudia violência. As pessoas acham que o ser humano repudia violência. A gente repudia violência em alguns contextos. Isso vai virar um rio. Eu vou te dar um exemplo. A gente paga caro, velho, mas muito caro, pra sentar numa arquibancada e ver duas pessoas se dar soco dentro de uma jaula até sair sangue do nariz. Exato. Ou até uma bater no chão pra pedir pra parar porque tá quase morrendo asfixiado. E a gente paga caro. Os patrocinadores pagam caro pra assistir lutas de UFC. Desde a época do Coliseu. Entendeu? Então não é que a gente repudia violência. A gente repudia alguns tipos de violência. Algumas violências a gente acha legal. E a gente tem interesse em ver. Um filme violento. Exato, cara, exato. A gente tem um interesse em ver um filme violento. A gente sabe que aquilo vai ser violento, a gente sabe que vai ter medo, a gente sabe que pode ter pesadelo e a gente paga pra ir ao cinema assistir. Filme terror. Olha que louco, cara. Então não é que a gente não gosta de violência. A gente gosta de alguns tipos de violência. Principalmente quando não envolvem nós. É por isso que o hate é tão interessante. Não, eu que tô ali, tem uma violência aqui acontecendo, eu vou às vezes entrar no meio aqui pra ver o que vai dar. Entendeu? E outra coisa, o ser humano, o nosso cérebro tem uma facilidade e é muito implícito em realizar uma dicotomia de nós versus eles. Pelo fato do ser humano conseguir facilmente se agrupar, a gente consegue muito fácil criar grupos. Então, se eu tô andando no meio da Índia e eu tô usando uma camiseta do São Paulo e eu ver outro cara usando uma camiseta do São Paulo, pronto. A gente tem algo em comum, portanto eu já confio mais nele do que antes. Exato. E, cara, é uma camiseta, é um símbolo. Aquilo não diz nada sobre o cara. A gente está atribuindo que aquilo diz alguma coisa sobre o cara. Isso, às vezes, é tão forte que leva a pessoa a pegar numa arma e ir pra guerra com a própria vida em prol de uma bandeira. Que é um tecido com algumas cores, se você for olhar do ponto de vista literal. Essa capacidade de o ser humano conseguir criar grupos vem de vários circuitos do cérebro, mas um em especial, é de vários, mas um em especial chamado ocitocina. Tem um paper, aliás é Nora Volkow, o nome daquela pesquisadora que eu ia falar antes sobre dopamina, Nora Volkow. É uma das grandes áreas, na área de pesquisa sobre adição com humanos. Tem um outro paper publicado na PNAS chamado Ocitocina promove etnocentrismo humano. É bem forte esse paper. Basicamente, se você der esse hormônio ocitocina intranasalmente para seres humanos, eles ficam mais filantrópicos entre os grupos. Então, um São Paulino vai gostar mais de um São Paulino, vai ficar mais proativo para ajudar um São Paulino. Quando o outro São Paulino é um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Quando o outro São Paulino se machucar, a amígdala do São Paulino se ativa mais, indicando que ele detectou um perigo, porque o amigo dele se machucou, porque ele considera amigo. Só que contra um corintiano ele fica mais agressivo, menos altruísta, e a amígdala se liga mais quando o outro se aproxima. Então o cara detecta mais perigo. Mostrando que aumento de percepção de grupo faz você ficar muito mais parecido com uma pessoa, mas quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Faz sentido. E a rede social é uma são as bolhas. Arma de fazer isso, são cara. Chamadas porque bolhas. É muito bom fazer isso. Quanto mais você entra numa bolha, mais ela se fecha em volta de você. Isso. E reforça aquilo, né? E é gostoso, cara. Pô. Mas qual que é essa sedução da violência, Erling? Por exemplo, por que a gente vê as pessoas pararem para ver um acidente, essa sedução do macabro, né? As pessoas param para ver um acidente, mas não param para ajudar uma pessoa em necessidade. Elas, às vezes, elas param para xingar alguém que está fazendo uma coisa horrível, mas elas não param para ajudar uma pessoa que está precisando. Acidente é bem assim. Você existe uma explicação. Para tudo, velho. Ah, que merda. Olha os caras parando para ver acidente, passando. Caramba, você viu esse negócio, cara? É alguma coisa relacionada à identificação, tipo... Eu acho que é um pouco do que ele falou também, tipo, ufa, não fui eu... Também. Esse alívio de não ser... Novidade, é uma novidade, e o nosso cérebro gosta muito de novidade. Se você pegar agora e amanhã botar uma estátua enorme no meio de São Paulo... Todo mundo vai parar pra ver. Cara, e filmar de cima, você vai ver que vai chegar um monte de gente perto, bater olhar, o que é isso...
Né? Vão pesquisar, porque querem saber o que é uma novidade. E o mesmo acontece com rato, cara. Você bota numa caixa de rato um objeto novo, eles ficam tudo cheirando em volta, vendo o que acontece, é muito parecido. Cara. É coisa de mamífero. A gente gosta de alguns graus de novidade porque evolutivamente isso nos trouxe repertório. Então se você vê que o acidente é um cara que estava de moto, Sem capacete. sem capacete, de chinelo e umas latas, sei lá, cara, você começa a detectar um padrão ali e você sabe o que não fazer. E o cérebro quer ver padrão, né? Muito. A gente procura demais total. padrão, cara. Total. Demais. Você acha que essa questão de novidade, por exemplo, a gente falou de violência, vamos passar para pornografia. A pornografia, ela entra nesse grupo de novidade ou ela é uma outra entidade da Entra nossa... no mesmo grupo, cara. Existe uma distribuição em forma de curva de Gauss, curva de sino, entre o quão A propenso... gente vai falar da farofa GK como exemplo de alguma coisa hoje? Tem que colocar, né, cara? É uma coisa super importante. Cara, eu nem sei o que é isso, Eu cara. também não sei o que é isso. O que é Eu isso, sei que é uma velho? festa, mas eu não sei o que é. Onde rola absurdo. Me mandaram na caixinha no Instagram. Você foi na farofa da GK? É um absurdo. É onde rola uns absurdos. E o Tiro Lipa conseguiu ser expulso da festa de GK, né? Cara, Você vê como ele deve ter passado dos esse limites. passou, né? esse Passou, né? Mas Cara, vamos lá. Assim, A pornografia. todo em que mecanismo de vício envolve um início de busca por novidade. Tem inúmeros estudos que mostram que aquelas pessoas que são mais propensas a novidades, o que é determinado em parte geneticamente e em parte pela vivência na infância e circuitos neuroplásticos. Por exemplo, tem algumas pessoas específicas que nascem com uma mutação no receptor de dopamina D4 com um alelo 7R. Hoje já se sabe que essas pessoas são muito mais propensas à novidade. Essas pessoas Se arriscam mais. se arriscam, se divorciam mais, se arriscam mais, Tentam coisas novas. apostam mais, Entendi. tem uma dificuldade de ficar no mesmo lugar. E se você for ver, esses receptores cerebrais, claro que isso eu tô falando sempre de média, tá? Mas, por exemplo, se você pegar populações orientais, principalmente em regiões onde o arroz foi domesticado, o que fez com que as pessoas não precisassem desenvolver muitas tecnologias diferentes para conseguir se sustentar, essas pessoas têm menos esses receptores. Porque elas não precisam de muita novidade. A cultura inteira, por milênios, girou em torno Elas do arroz. desejam que as coisas fiquem iguais. Não é muito importante, não é muito interessante ter novidade ali, porque a galera tem que entender que o nosso cérebro ele é constituído a nível a sua infância determina o seu desenvolvimento neuroplástico do cérebro quando você estava na barriga da sua mãe. Então, por exemplo, se você teve uma mãe que usou droga, uma mãe que se estressou demais, teve um alto nível de cortisol no sangue, epigeneticamente isso já consegue modificar alguns genes seu, fazendo você muitas vezes nascer com mais predisposição ao estresse. Então, por exemplo, pega uma pessoa que teve uma mãe muito estressada e uma pessoa que não teve. Em média, as pessoas que tiveram uma mãe muito estressada, se você der um estresse, tipo um choquezinho, deixar no calor muito tempo, o cortisol sobe mais muitas vezes. É uma pessoa mais predisposta a se estressar do ponto de vista químico. Entendi. Tá? Não que a percepção de estresse vá ser ruim, mas se você medir o hormônio do estresse, pode ser que ele seja, em média, mais alto. Pessoas, por exemplo, que tiveram... que vivenciaram períodos de guerra. Tem bons estudos mostrando... Você pega mães que tiveram grávidas num período de guerra onde a comida foi cortada e elas tiveram uma privação bizarra de alimento. Os filhos daquelas mães vão ter modificações em enzimas que fazem metabolismo de gordura, metabolismo de glicose, porque a mãe passou uma privação e o filho nasceu com alguma alteração. Então o nosso comportamento ele é moldado pelo que a gente viveu, pelo que a nossa mãe viveu, pela cultura que a gente nasceu. Se você, por exemplo, for uma pessoa do Oriente, onde culturalmente há milênios se cultiva arroz, talvez pela seleção desse gene, você seja uma pessoa que nasça, em média, com menos propensão a buscar novidade. Se você for uma pessoa que nasceu no Oriente, principalmente em países ou continentes onde a busca por coisas novas sempre foi valorizada, talvez você tenha mais esse gene envolvido com busca de novidade, ou esse alelo desse gene. Então, a violência, a pornografia, qualquer tipo de vício, parte de um pressuposto
que é uma coisa nova e muitas pessoas têm vontade de buscar coisas novas. E na medida em que a sociedade evolui e a gente tem novas apresentações, internet e tudo mais, é mais fácil. Quando que você iria conseguir ter acesso a tanto conteúdo que você tem hoje no passado, pornografia, etc? Não era uma coisa viável. Sim. Né? E esse estudo que saiu na Neuropsychopharmacology mostrou que o cérebro de uma pessoa com problema com pornografia, que eles definiram lá como uma pessoa que tem problemas sociais devido à pornografia, ele responde de uma mesma forma de uma pessoa adicta. As mesmas regiões, quando ele vê uma silhueta de uma mulher, dispara as mesmas regiões do cérebro de um fumante que vê um cigarro. Então é um mecanismo muito parecido. Inclusive a pessoa muitas vezes tem que escalar na forma de pornografia que assiste, né? Tem que ir para cada vez coisas mais agressivas, mais pesadas. Por que eu queria perguntar isso para você? Primeiro, porque eu tenho essa sensação em relação a escalonamento, né? O quanto as coisas elas vão complicando. Mas isso também, Aslan, acontece, por exemplo, no mundo daquilo que é a prática de exercício, né? Quando você vê uma pessoa que está deixando a academia, né, ou deixando de treinar, ela começa a procurar argumentos infindáveis. Tanto que eu falo sempre pro meu paciente, eu vou concordar com todos os argumentos que você me entregar, porque os argumentos são seus. E eu não tenho como avaliar para você se isso é justo ou não justo. E eu não vou... Exato, isso é o peso para sua vida. E às vezes é um peso que você está atribuindo, às vezes é um peso que você está sentindo. Eu não posso interferir nisso. O que eu posso te entregar é uma tática para você melhorar isso daí. Agora, o que é o trabalho sobre essa tática é um psicólogo que está junto que vai fazer isso, né? Então, no consultório a gente tem a doutora Débora e a doutora Tereza, né? E elas meio que ajudam com essa questão de trilhar o caminho. E por que eu te perguntei isso do comportamento? Porque, às vezes, o que acontece? Eu tenho uma sensação que quando as pessoas elas falam, mas o ser humano ele está fadado a dar errado, né? Porque ele tem tudo contra. Então a gente tem isso contra. A gente tem contra esse devaneio que a gente tem sobre o coletivismo. A gente tem, né, onde você precisa estar junto com a manada. A gente tem essa coisa de ter que sobreviver a qualquer custo, né? Essa coisa do gene. Mas isso aí a gente tem que discutir. A gente começa a discutir, por exemplo, quando a gente vai ler Ayn Rand, né? O que é a revolta de Atlas, né? Quando ela apresenta pra gente o conceito de objetivismo e ela fala uma coisa muito importante, né? Que se você não reconhece o indivíduo como uma minoria, e você não respeita os princípios básicos da vida humana... O indivíduo é a menor minoria que existe. Exatamente. Você não pode falar por minoria nenhuma. Porque você tem que respeitar primeiro o indivíduo. Né? Mas a fascinação pelo ruim, essa fascinação pelo ódio, pela violência, pela pornografia, ou para comportamentos de adição, né, que você bem falou. Mas, sabe, tudo leva a gente para um caminho que você fala, cara... Como é que a gente consegue dar certo? Né? É isso, o amadurecimento que faz a gente dar certo, é isso que faz a gente enfrentar aquilo que é essa tendência, entre aspas, natural. Por isso que as pessoas com menos recurso cognitivo, menos recurso educacional, acabam tendo condições piores de civilidade. E eu estou falando, não é o Paulo que está falando, é o Heckman, que foi prêmio Nobel, que fez um estudo muito interessante comparando pessoas que largaram o que seria o colegial, pessoas que fizeram a prova do supletivo, tendo largado o colegial, e pessoas que estudaram o colegial até o fim. O que esse trabalho do Heckman mostrou? Que a curva que tinha o pior comportamento não era a curva que tinha largado o colegial, com certeza não era quem tinha terminado, mas eram os que tinham largado e feito a prova de supletivo e que atuavam na sociedade como se formados fossem. Elas tinham os piores índices de uso de droga, consumo de álcool, violência, comportamento sexual aversivo. E que isso influía, por exemplo, na sobrevida no emprego, na sobrevida do casamento. E aí a gente começa a perceber que existe a ignorância, existe a falsa sensação do conhecimento e existe
o que é o conhecimento, ou vamos colocar maturidade, e aí que o Heckman ele chama de nível de consciência, né, ou capacidade de consciência. Em alguns momentos ele chama de densidade cognitiva, mas a priori nível de consciência, né, e que vem através, entre aspas, do estudo, mas aí a gente olha o estudo, né? O que é esse estudo? É o autoconhecimento, é o conhecimento que você adquire ao longo da vida, que você observa na sua experiência, das experiências da pessoa. Do que você acha, Eslen, que protege a gente de dar errado? Ele responde isso, mas aquilo que ele falou no começo, se a gente está fadado ao fracasso mesmo. Se a gente é um projeto errado que a gente está tentando fazer dar certo. Eu vou responder essa pergunta depois. Primeiro, quando eu digo assim que uma pessoa que tem mais propensão à impulsividade, Cara, o adolescente, ele é uma pessoa que por si só tem uma propensão muito maior a comportamentos de busca por novidade, a impulsos e tudo mais. A ceder aos impulsos. Tanto é que a época que você tem mais chance de tirar sua vida é um índice de suicídio altíssimo. A morte por adolescentes, a segunda maior causa é suicídio. Só perde para segunda? Só perde para acidente de carro. Caramba. E na história de vida de uma pessoa, na época da adolescência, é o pico de suicídio. E a época onde você está mais propenso a tirar a vida de alguém também. Entendi. Só que quando eu digo assim, o adolescente é mais impulsivo e tudo mais, cara, ser mais impulsivo não quer dizer muita coisa. Porque você pode ser impulsivo para ler livro. Para gostar de arte. Para esportes radicais. Para mudar de cidade, fazer uma faculdade. Você pode gostar de novidade ao ponto de pedir para seus pais para você mudar de cidade, fazer uma faculdade que você gosta do curso. Então não é que ele vai ser só impulsivo para aquilo. O ambiente muitas vezes vai auxiliar se aquilo vai ir para um lado ou para o outro. Por isso que os pais têm uma influência importante ali. Os pais e os amigos. Então. E os amigos, exato. Mais ainda os amigos na adolescência. Porque os pares, adolescentes se importam. Tem um estudo muito foda, cara. A formação da personalidade. Exato. E tem um estudo muito foda que os caras botam um fone de ouvido num adolescente, numa máquina de ressonância magnética funcional enquanto ele tá jogando videogame. E tem outro adolescente falando pra ele, corre mais com o carro, vai mais rápido nessa curva. E você vê uma redução da atividade do córtex pré-frontal, que é a área que racionaliza, e um aumento da atividade do sistema de recompensa. Ele gosta de receber aquele estímulo. O adulto não. O adulto você vê uma redução do sistema de recompensa. Quando o outro adulto tá falando, corre mais, vai, acelera na curva. E um aumento do pré-frontal. Ele fala, cara, não vou acelerar nessa curva aqui, eu vou fechar essa bosta. Vou bater o carro, caralho. O cara tá viajando e aí no meu pega ouvido. um cara idoso e ele simplesmente ele caga porque os caras estão falando. E o adolescente, ele se importa muito. Vira, senão você vai bater. Ele... que se foda. Quem tá falando aqui? Que é isso, cara? Ou então é meu pai, que nem vai escutar porque ele não coloca o aparelho de surdez. Nem escuta. Então, assim, o adolescente, ele é mais responsivo aos pares, de fato. Agora, eu gosto de falar que o comportamento humano é como se fosse um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. Ele vai indo pro lado, cara. Se não tiver nada que puxe contra... vai indo fazer até que força para manter ele em linha reta. Exato. Então o que faz força muitas vezes para manter o carrinho em linha reta? Obrigações sociais. Tipo assim, cara, você tem que... Leis. Leis. Você não pode, velho. Não pode. Vai ser preso. Você não pode sair cagar aqui na frente da rua, que vai dar merda, entendeu? Literalmente. Olha isso pros biólogos, né? Esse carrinho já desandou faz tempo, cara. Não tem força que traz eles pra cá. Se você fala não pode cagar, e fala não é, aí eu vou cagar aqui mesmo. Exato, tem algumas exceções. Tem algumas exceções. Tá me falando que é aqui mesmo. Me deram uma ideia, me deram uma ideia boa. Defante, né? Esses caras... E tem outras, por exemplo, sei lá, cara, você não pode dirigir até tal idade, você tem que usar capacete, você... Preservativo. Perceba que, cara, a gente tem que fazer um esforço pro ser humano não dar muito errado, assim. Exato. Tem que ter leis, não pode, usa capacete. Do básico, cara. Você vai morrer, velho, usa capacete, você tá maluco, tem que usar. O cara vai morrer e ele, não usa essa bosta. Então, a gente tem que obrigar o cara a usar. Então tem algumas tentativas ali das organizações, de sociedades, de fazer o comportamento ir para um lado, né, específico ali. Eu tava acompanhando um cara... Eu tenho acompanhado muito um cara, talvez você conheça, um cara chamado Peter Attia, o Attia. Não conheço. Ele é um médico dos Estados Unidos, é um cara que estuda muita longevidade. Um cara fudido, assim, um cara bem foda. É Peter
Attia, o nome dele. Attia. Ele tem uma aula que eu assisti dele que ele mostra como, cara, ele basicamente faz um compilado de tudo que ele já leu da ciência, estudos, ele estuda muito octogenários, pessoas muito centenários, pessoas que viveram muito, e ele tenta entender o porquê que aquelas pessoas viveram e tal, ele lê muito paper sobre essa área. Porque é difícil você estudar longevidade, né? É difícil você ver uma causalidade de longevidade, você vê correlação, o cara tá vivo até os 100, não tem colesterol no alto, não tem sei lá o que, não tem placas, não tem demência. Mas é difícil ver causalidade, teria que ter um estudo longo acompanhando a pessoa, e é caro, e não tem como fazer. Mas tem alguns indicativos, e ele resume isso numa aula lá que eu assisti dele. Basicamente o que ele falou, e é uma proposta bem ousada que ele deu na aula dele. Ele falou assim, a gente tem que... Ele desenhou um gráfico lá. Você tem um negócio aí pra fazer? Vou tentar reproduzir o que ele falou lá na aula dele. Tem que fazer de ponta cabeça para ficar... Vai dar assim? Assim? Vai ficar de ponta cabeça, né? Puta, mas daí vocês me fuderam, hein? Não, tudo tentar, bem, depois a gente tentar, vira. vamos ver se meu córtex pré-frontal tá funcionando direito. Pô, vou ter que fazer, tá de ponta cabeça pra mim aqui isso aqui. Você devia ver artroscopia, como que é tipo desenhar uma estrela olhando sua mão no espelho. Nossa, cara. Porra. Não, cara. É desenhar uma estrela, alguém te batendo na cabeça e olhando o que no ele espelho falou? coco. Mais ou menos aqui você tem 0 anos, aqui você tem metade da sua vida, e aqui a expectativa de vida de um americano, né? E aqui esse gráfico aqui é a qualidade de vida. Ele basicamente falou que mais ou menos o que acontece hoje é isso daqui, ó. Na média. A pessoa tem uma qualidade de vida durante a vida dela, chega mais ou menos ali pelos seus 45, 50, em média, tá? Você vai falar, não, mas meu tio não é assim. Não, tô falando em média. Tá? Você aprende a escutar a palavra em média. Pô, mas é foda, né, cara? Os caras sempre vão pra exceção. Cara ignorante aqui, né? Você vê, os caras não têm paciência não. A amígdala tá... Aí o cara vai aqui, ó, e mais ou menos na metade da vida, 45, 40 anos, muitas vezes a qualidade de vida da pessoa começa a cair. Então esse gráfico aqui representa a queda da qualidade de vida. Então a pessoa desenvolve uma diabetes, a pessoa desenvolve hipertensão, a pessoa desenvolve aterosclerose, a pessoa começa a ter sinais de demência ou algum tipo de esquecimento, ou desenvolve algum problema relacionado ao metabolismo, alguma coisa assim. A qualidade de vida vai caindo até que o momento a pessoa morre. Ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui, ó. Ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui, ó. A gente pegar... Ele falou que é o objetivo, né, da medicina hoje. A gente pegar a vida da pessoa, estender um pouco mais e fazer assim. Caramba, quando caiu, morreu. Cara, já. a pessoa tem que viver mais tempo e morrer rápido. É Eu o sei ideal. que é curioso isso, falar É curioso, isso, mas é o ideal, né? Mas tipo, cara, vive até os 90, 95 bem. Sem onerar sistema de saúde, sem onerar a galera. Morre de acidente de Viveu carro. bem, tá com 90? Cara, morre Entra de nessa tirar- maquininha aqui, botão. Não é? Não, pô, você não quer morrer assim, viver 90 anos bem? Cara, ó, certeza. morreu bem, tá bem? Agora entra na máquina. De uma hora pra outra. assim. Velho, Apertou um botão, morreu, pronto, morre, cara. o cara morre dormindo, o cara morre, sabe, de uma morte natural, uma Compra um morte carro que... esportivo. Um carro Por favor, esportivo. tá aqui a chave. Vai Toma lá. a chave e vai. Vai, só pisa. Ai, caralho. Você tá com reflexo. Essa, pô, é É interessante. a ideia dele, cara. A ideia dele é essa. Por quê? Porque quando o cara adoece aqui, ó, você tem, o que aconteceria... Você tem uma ó, vida bem ruim aqui corta no final. ali, Paquito. O que aconteceria, É ó, o Lênio. O Lênio. É. Ah, não é o Paquito. O Paquito saiu. Ó, o que aconteceria se, por exemplo, a metformina, que é um medicamento usado de entrada para tratar diabetes tipo 2, ou a insulina, Tá. que é um hormônio para tratar diabetes tipo 1, não tivessem sido descobertos ou capazes de serem sintetizados em larga escala e barato para uso da maior parte da população. A pessoa diagnosticada com diabetes ia acontecer isso aqui, ó. Ela ia ter o diagnóstico e ia morrer aqui. Nossa. E era assim muitas vezes. O diagnóstico de Antes diabetes, você, cara... Antes de você ter insulina disponível, nos hospitais você tinha como se fossem quartos da morte. Porque o paciente ele morre de acidose metabólica. Não tem que Né? fazer. Ele morre numa situação... Nossa. Então, as crianças, elas viviam até os 14, 15 anos de idade, no máximo isso, eles entravam num quarto com os pais, onde, cara, é terrível. Era uma A história sentença do de diabetes morte. Era uma a sentença história de do morte. diabetes na medicina é um negócio terrível, É. cara. E aí o que acontecia? A pessoa morria. Hoje, se você tem a insulina, você tem a metformina,
Se a pessoa não faz um estilo de vida e Isso tudo tem mais... acontecido com câncer hoje em dia, né? O câncer tem... Você consegue prolongar bastante o que acontece? A pessoa com diabetes hoje, ela vive muito mais tempo, só que a qualidade de vida, se caso ela não tiver um plano de intervenção de lifestyle, de mudança de vida... Não é vida, é sobrevida. É sobrevida, perfeito. A pessoa vai sobrevivendo. Então agora você quer assustar uma coisa. E a qualidade de vida vai uma... caindo, né, cara? Exatamente. Ó, vou te dar um exemplo rápido antes de você falar. Fala. Lembra que uma vez eu te mandei uma foto do pé do meu pai? Não, deixa isso daí. Lembra uma vez? Amputou metade do pé. Eu vi. Putz. Amputou metade do Qual é, pé. diabetes? E como Começou é que ele uma tá ferida, tá bem. Agora tá cicatrizando, conseguiram fazer a desobstrução das artérias para ir até sangue, até a ponta do pé, tá cicatrizando, tá andando bem. E ele tá cuidando? Tá cuidando, dieta, tudo pesado, tudo certo. E eu mandei uma foto pro Muzi e falei, Muzi, e aí, cara? Ele falou, velho, isso daí vai ter que cortar, cara, porque tá muito feia a ferida, tá muito... Só que a gente achou que ia ser só o dedo e teve que subir até metade do pé. Porque a hora Então, que abre... Cara, o que vai acontecer com meu pai agora? Ele tá com algumas limitações. A gente teve que descolar um carro diferente para ele, porque ele não pode dirigir mais manual. Ele precisou de auxílio durante 1 ano, de médico, de enfermeiro, de remédio, de pessoas cuidando dele, da minha mãe, botando uma energia para cuidar. É isso aqui, ó. Você onera muito. E eu não tô falando que meu pai tá errado ou que as pessoas que estão doentes estão erradas, tá? Eu tô sendo bastante realista aqui falando que doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, obesidade, etc., elas oneram muito, que algumas são evitáveis. Tá lá no site da Organização Mundial da Saúde, elas oneram muito o sistema de saúde. Então o que o Peter falou? Ele falou, cara, a gente tem que tentar levar a vida da pessoa de uma forma saudável até bem tarde, e quando ela adoecer, cara, é 2, 3 anos doente ali, já tá bem velhinha, já viveu bem, não tá onerando ninguém. E aí esse custo aqui, ó, se você pegar por unidade de tempo, um tempo aqui é totalmente diferente de um tempo aqui, ó. Fato. Você demora muito aqui, cara. Aqui é mais rápida a queda. Entendeu? Então, isso aqui é dinheiro para a saúde, isso aqui é dinheiro para o Estado, é dinheiro para a população. Só, me perdoa. Não, por favor. Antes do Muzi falar. Te ouvir. Aí ele desenha o que contribui para isso aqui. O que contribui para a pessoa viver mais e melhor. E ele separa em 2 coisas que é o título do podcast aqui: mente e corpo. É? Ele fala algumas outras lá, mas ele fala basicamente rede de apoio, ele fala também. Basicamente o que? Manter a mente ativa e o corpo ativo? Ele explica tudo lá com detalhes, mas resumidamente, bem a grosso modo, ele falou que é importante você manter as suas funções cognitivas, as suas funções executivas trabalhadas, memória, atenção, leitura, conseguir ler, tomar decisão, prestar mais atenção nas coisas, não ficar aquela pessoa que vai ficando velha e não lê mais, fica sempre na mesma, falando dos mesmos assuntos, você começa a ter uma demência por não uso do seu cérebro, ele começa a atrofiar. Então você manter as suas funções executivas, manter a sua capacidade de falar, arquitetar um pensamento, organizar um pensamento. Então, do ponto de vista de mente, é você manter... aprender coisas novas. Se manter ativo. Atividades. E do ponto de vista de corpo, é manter glicose regulada, lipídios regulado. E ele disse uma coisa muito importante, enfatizou grande parte da aula dele, que nos estudos que ele leu lá, massa muscular é uma das coisas que ajuda muito a viver bastante de forma saudável. E ele citou um negócio que eu nunca me Para li. não se quebrar? Também. E postura, não é cara. Só isso, você postura. Ele falou isso. postura. Por quê? Falou, cara, pessoas que conseguem abaixar de uma postura correta, que não ficam abaixando assim, expondo a lombar, ou sentando errado nas cadeiras. A galera agora em casa tá se arrumando aqui, né? E aí ele desmembra nessa aula dele. Tudo isso contribui para... Aí ele fala que, óbvio, isso é a média, né? Às vezes você tem um acidente, você desenvolve um câncer, você tem alguns problemas ali. Mas em média parece que se você... Que é meio óbvio até, né? É, né? É óbvio. Perdão, Paulo. Não, imagina, é uma satisfação te ouvir. Por que eu perguntei para você se a gente tem jeito, né? E se essa busca, para entender o quanto essa busca ela é necessária. Eu lembro que na minha formação eu sou muito grato ao meu colégio, né, onde eu estudei. A gente tinha psicodinâmica de grupo. Um psicólogo, né, ou uma psicóloga, ele pegava uma parte da sala e a gente discutia situações, problemas e raciocínios ali naquele intervalo. Então, era um espaço para esse tipo de coisa. E, na época, eu não entendia bem, eu achava que era legal, que era uma aula de brincadeira, né? Porque, né, maturidade entregava isso daí, né?
Mas o que eu comecei a perceber? Que a gente tem muita informação, mas não necessariamente a gente tem experiência na mesma informação, na mesma velocidade que a gente tem informação. E hoje, com a digitalização do mundo, o que você tem? Você tem toda a informação à disposição. E você tem nenhuma experiência. E tem gente fugindo da experiência porque teve muita informação. E ela satisfez com a informação. Só que aí o que acontece? Você pega uma pessoa que ela não teve o amadurecimento de ter a experiência, por exemplo, da frustração. Então, quando a gente pega, por exemplo, o trabalho do Heckman e coloca ele em caixa em outra coisa, me dá uma caneta rosa, por favor, alguma cor diferente. Obrigado. Né? O que a gente vê? Né? Vamos entender o que é esse tempo de vida das pessoas. Cara, eu acho que você tem que usar uma... Não sei se essa rosa aí Pode vai ser uma amarela. Será que a amarela aparece? Vai ser essa mais forte. Não, o que o Heckman fala? Ele fala sobre uma coisa, cara, vou escrever de ponta cabeça e com a mão esquerda, tá bom? Caramba, beleza. Cara. Densidade cognitiva. Tá? Então ele separa, né, em 3 situações diferentes. E aí eu vou te falar porque que a gente está aqui. Nesse momento, 20 anos de idade, vamos manter aqui 45 e vamos colocar aqui 80. Tá? Quando você faz a curva de densidade cognitiva frente ao que é a população... O que é densidade cognitiva? O quanto que você tem de... Vamos ver, é uma forma de você lidar com inteligência, mas a gente pode falar um pouco mais... Capacidade de resolver problemas, talvez? Bagagem. É uma forma de você definir inteligência. Né? A gente vai chegar lá. Mas a densidade cognitiva do Heckman, né, é o quanto você é capaz de pensar. Né? E de ter consciência. Né? Então, ele faz o seguinte. Você tem alguma coisa até os 20... Você tem mais ou menos 3 a 8 vezes, aliás, na casa dos 45, e você tem um ápice, né, na casa dos 80, que seria mais ou menos 3 a 8 vezes acima dos 45. E aí você tem uma manutenção até o momento que você morre. O que é interessante olhar nesse desafio? O que aguarda a gente aqui, por exemplo, dos 80 até o momento da nossa morte? O que é esse nível de consciência? É uma decatexis que vai te conformar com a morte? Ou é um controle das suas emoções que vão te fazer entender como ela acontece? O quanto a gente tem que melhorar dos 20 aos 80 para não transformar dos 80 até a nossa morte num desespero? Ou seja, envelhecer com serenidade. E saber que a gente viveu as grandes partes da vida. E o que a gente tem que pensar nos 20, forçar, amadurecer, para que quando a gente chegue nos 80, a gente também não se arrependa do que a gente viveu até então. Por isso que eu falo melhorar. Né? Eu citei frustração agora, porque o que eu queria te provocar? Eu queria te provocar a falar sobre o que é frustração. Sobre o quanto as pessoas elas estão despreparadas a lidar com frustração. Onde você, por exemplo, a pessoa ela fala que quando você tem opinião, ela prefere te desautorizar, argumento ad hominem, né, como pessoa, como indivíduo, do que ouvir o que você está falando. Ou então, se ela discorda, ela precisa colocar você, o eu contra eles, precisa colocar você contra ela, para que ela consiga se sentir confortável para ter a própria opinião. Então não é que ela quer desqualificar a sua, mas ela quer se sentir dona da própria opinião e que a opinião dela ela tenha valor. E quando eu olho esse tipo de comportamento, é interessante porque isso daqui você faz isso imediatamente. Você faz um post, você dá uma resposta, você printa você responde um comentário, você vê isso imediatamente, você conhece muito sobre a pessoa, às vezes com uma frase. Né? O que você acha que é o caminho, primeiro, para as pessoas elas conseguirem adquirir maturidade? E eu te falo isso porque é uma das coisas que eu falo na live de manhã, né? Você tem que virar adultinho, né? Tem que comer a verdurinha, né? Tem que comer o chuchuzinho, né? E a outra coisa é o quanto a pessoa ela está fugindo de frustração, onde na verdade é isso que vai fazer ela crescer. Citando também, outra coisa que você me mandou ler, você mandou a tarefinha do meu psicólogo, né? Do meu terapeuta. Olha só, Obstacles Are the Way, né? Do Ryan Holiday. Né? O quanto isso é importante? O quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? Cara, tem
um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento chamado de inoculação ao estresse. Eu já comentei aqui, eu acho, alguma vez. Que é basicamente assim, quando você se submete a situações isso é bem interessante, estressoras, você submete a situações estressoras. Um exemplo, o exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. Se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a fugir daquele, e não uma situação a ser desviada, esquivada. Tem poucos estudos, tá? Vou fazer uma ressalva aqui porque são estudos difíceis de fazer e com qualidade metodológica duvidosa, porque são difíceis de fazer. Mas tem alguns estudos que sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível, porque uma das formas de você mensurar, então tem duas formas de medir estresse e compromisso e ir para cima de um obstáculo e buscar amadurecimento. Duas formas, uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse. A objetiva é você mensurar o hormônio que essa suprarrenal libera no seu eixo lá, que é o cortisol, os glicocorticoides. A segunda forma de mensurar estresse é perguntando: e aí, quanto é que você está estressado? Dá uma escala lá, uma escala organizada lá para a pessoa, para ver o nível subjetivo de estresse dela. Tem alguns estudos, de novo, são poucos e qualidade metodológica duvidosa, porque tem poucos indivíduos, a separação foi estranha, mas esses estudos sugerem, né? É o que a gente tem para trabalhar em cima, que quando você tem as mesmas pessoas com o estresse objetivo, mensurado de forma objetiva, que é o nível de cortisol, igual, mas quando você pergunta para aquela pessoa o quão estressada ela está com uma situação, mesmo o cortisol estando do mesmo nível nos dois grupos de pessoas, algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse. Por quê? Porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade, mesmo envolvendo estresse. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que vai ter que dar uma palestra, um evento importante e está muito nervoso, está muito estressada, está muito ansiosa, está com privação de sono, está com medo, está com sudorese, está com nó na garganta, todos os sintomas clássicos de estresse. Você vê o cortisol dela está em tanto. Você vê uma outra pessoa que está com estresse numa condição parecida, tem que dar palestra, mas o cortisol dela também está em tanto, mas quando você bota questionários subjetivos de humor, de tristeza, de impulsividade, de depressão, etc., a pessoa que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade, ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não tão grandes. Em outras palavras, resumindo tudo que eu disse aqui, quando você... É o estresse da montanha-russa, por exemplo? Exato. Você paga pra ter estresse. Isso. Você paga pra ir lá, passar um puta de um trabalho e ficar suado, assustado, nervoso. Trem fantasma. Entendeu? Filme de terror. Agora, se a pessoa entende aquele estresse como legal, os efeitos maléficos, mesmo no nível hormonal, estando na mesma altura, eles não acontecem de forma tão grande, porque a pessoa interpretou aquele estresse. É a mesma coisa que você botar uma pessoa a fazer atividade física, uma pessoa que gosta e uma que odeia. Teve um paper que saiu no ano de 2000, uma época de ouro na neurociência, que o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel dele, que descobriu que as memórias são sintetizadas, depende de síntese proteica. O Ivan Izquierdo, falecido professor que era da URGS, depois foi para a PUC, publicou um paper na Science mostrando que memória de curto prazo é diferente de longo prazo e a de curto prazo não se transforma em longo prazo, elas começam juntas, uma só não vai para frente, digamos assim. Estudo fantástico, 2 páginas. Fez com R$15, eu acho, o estudo, só botou uns inibidores. Cara, só uns inibidores ali, fez um desenho experimental bonito, publicou na Science, porque como ideias boas é importante. Teve um estudo que saiu sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não. Os caras publicaram com roedor, um paper na Journal of Neuroscience, um dos melhores jornais de neurociência do mundo, ou melhor, na área de neurociência do planeta. E eles queriam saber se exercício físico aumentava a neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, tá? Em camundongo. Depois saiu um na Science em humanos, a gente pode falar.
E eles submeteram os roedores a 3 tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. Como? Você bota uma... É tipo aquelas balanças de mola de açougue, aquelas balanças antigas, Sei, que você sei. puxa e vê uma pressão. Isso. Não é É, aquela você que bota- regula aqui. Dinamômetro. É. Sim. Aí você bota o camundongo, é uma barrinha, Tá. o camundongo segura com as patinhas dele na barrinha e você puxa na cauda. E ele vai segurando, cara. Ah, Ele é? segura aquilo, porque ele não quer cair, né? E aí você faz várias sessões daquilo no ambiente controlado, que ele não tenha medo, perto do chão, na maravilha, tudo certinho, controlando o estresse ali dele. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra, né? Ele consegue ficar bem parrudinho, assim. Eles fizeram aeróbico na esteira, então você bota numa esteira normal, o camundongo andando ali com as laterais, e natação. Bota o bicho nadar. Natação é maldade. Mas olha só, cara, só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? E aí, foi um alvoroço, porque os blogs falaram natação não induz neurogênese, corrida Puta e exercício que pariu. sim. Faça corrida e exercício. O basicamente, nascimento de novos novos neurônios, neurônios. novas células do cérebro. Você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem. Cara, e depois os autores mesmo publicaram, eles não escreveram, foi também, né, poderiam ter ajudado nessa parte. Tiveram que publicar, falando, pessoal, a gente refez aqui e na verdade, olha só, a natação ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo. Ah, tá. Ele fica estressado. Demais, é. Então, corticosterona, no roedor é corticosterona, não cortisol, mas é a mesma coisa. O Aquaman Explodia, é onde cara. explodiu. Isso, o Aquaman então, né? Vai explodir. Então, o que acontece? Era exercício, mas pro bichinho era estressante. Entendi. Então, não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no Muse, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica, cara, o que você gosta de fazer? Vamos Exatamente. começar por onde você gosta.